Estamos de volta agora com a nossa videoaula de arte. Vamos estar aí na nossa última unidade 16, que fica na página 122. Vamos estar abrindo só para a gente estar iniciando, observando o que essas crianças estão fazendo. Vamos lá? Abrindo a página. Observe que elas estão em círculo, né? Cada uma está fazendo aí um gesto. A ilustração ela mostra uma roda, né, de criança contando uma história. Elas estão fazendo a contação desta história, utilizando sons, né, os sons do corpo. A gente percebe que um está utilizando o som da boca, o outro da palma, o outro do batuque das mãos. Então, para contar a história, a gente também utiliza sons, utiliza música. Vocês já assistiram vários desenhos, filmes infantis, e eles têm uma trilha sonora, né, que é para dar mais um suspense no filme, ou mais uma animação. Você já assistiu alguma contação de história com sons e música? Como foi? Tem pessoas que quando vai contar uma história, dramatiza toda a cena, faz o som do vento, da chuva, não é isso? Então, através da contação de história, a gente também utiliza diversos sons. Muitas vezes os sons também são feitos com a parte do corpo. Então, na página 124, a gente tem aí que os sons que podem estar em uma história. A gente vê que aí a imagem de uma avó contando a história, né, para as crianças, possivelmente os netos. Antigamente era comum, à noite, principalmente o período que ainda não tinha energia, os avós contavam as histórias para os netos. E eles ficaram bem atentos para ouvir, não perder nenhum pedacinho da história. Elas eram contadas de forma calorosa, com a entonação, o que acontecia, que sons teria nessa história. Então, sentar em grupo para contar e ouvir história é um hábito que existe há muito e muito ano. Antigamente, quando os livros ainda não existiam, era difícil conseguir obtê-los também. As pessoas conheciam e aprendiam história por meio da oralidade, que era a contação da história. E nessa ilustração a gente vê uma avó sentada com os netos para contar uma história. Você já viveu algo semelhante como este? A vovó já sentou com você para contar a história? Ou o avô, ou até mesmo sua mãe? Ou em outro ambiente que não foi a sua casa, como na escola? Acredito que na escola sim, né? Você já teve a oportunidade de sentar assim como a ilustração para ouvir sua professora contar uma história. E as histórias podem ser contadas por meio de palavras, né? Faladas ou escritas, por meio de sons, música. Pode ser usado também outros recursos para se fazer essa atividade, como os bonecos de sombra, luzes e outros adereços. Adereços, gente, são enfeites que complementam aí uma roupa, como um chapéu, um colar, um brinco. As histórias que utilizam sons para serem contadas são chamadas de histórias sonorizadas, tá? Essas que são usadas com som. Para sonorizá-las, utilizamos sons do nosso corpo, de objetos e instrumentos musicais. Cada personagem pode ter um som que o caracteriza. Podemos criar sons de chuva, do rio, do vento, trovão, passos e ainda inserir sons de animais nas narrativas que contamos. A sonorização das histórias aumenta a nossa capacidade de imaginação e torna as narrativas mais interessantes. Éramos para nós experimentar, né? Fazer aí a dramatização de uma história. E dentro dessa história você ia fazer o som. Pode ser do animal que você escolhesse, da chuva, do vento, tá? Mas você também pode fazer essa prática em casa, com os colegas, com o irmão. Quem não tem irmão pode fazer com a mãe, o pai, tá bom? E um outro momento que você esteja aí em casa, em família, e pode estar fazendo essa atividade. E na página 125, você vai observar aí duas lindas imagens, né? Parece cena mesmo de filme infantil. Você vai observar essas imagens, vai escolher uma delas para você apreciar com mais atenção. E depois você vai criar uma história sobre ela. A gente vê aí que tem esse barco e depois tem essa casa no meio do
lago. Parece uma casa de palafita, né? Você vai criar uma história. Quem anda nesse barco? É um grupo de piratas em busca de um tesouro? Quem mora naquela casa? Uma fadinha encantada? Ou uma bruxa malvada? Você vai usar aí toda a sua criatividade para construir a sua história. Veja que ela não precisa ser muito longa, tá bom? E a gente tem aí na página 126, histórias e sons. Olha que lugar bonito essa floresta. Vamos conhecer uma forma de registrar uma história com os sons que serão usados nela? Então vamos observar com atenção. A floresta perdida. Vou colocar aqui um pouquinho do som do carrilhão, onde diz aí o som mágico do carrilhão. Carrilhão é um instrumento musical feito com vários sinos. Vocês viram aí o sonzinho dele? São vários sinos. É como se o personagem estivesse soltando os pozinhos mágicos. Né? Quando na Tinkerbell é soltado aquele pozinho mágico, sai aquele sonzinho que são vários sinos. Aquele som é carrilhão, esse que eu acabei de colocar para vocês ouvir, tá bom? Então aparecem sons, né? Há muito tempo, Nina e Chico estavam perdidos em um mundo chamado Íris, no meio de uma floresta. As folhas das imensas árvores da floresta mágica se agitavam com o vento e os dois amigos seguiam em sua caminhada. Eles andaram bastante até que chegaram em um rio cujas águas eram de cor violeta. Perto desse rio havia uma pequena cachoeira. Suas águas caíam no rio em um som suave que deixava qualquer um calmo. Nina resolveu entrar nas águas coloridas do rio, dando um gostoso mergulho. Quando entra na água, faz... Nina, então, mergulha e se aproxima da cachoeira pela primeira vez. Nesse momento, ela descobre uma passagem secreta atrás da cachoeira e decide chamar Chico para investigar. Juntos, a descoberta, chamando Chico, Chico. Em seguida, entra o som dos passos de Chico. E aí, você que vai imaginar o restante do texto. Mas é bem curioso, né? A gente assistir desenhos infantis assim. Eu, que já sou adulta, eu adoro assistir. Imagine vocês, que faz parte do seu universo. E nós temos aí um pouquinho falando sobre o grupo Batuque, né? Ele foi criado no ano de 1996. Ele tem 13 percussionistas. Eles trabalham mais, gente, são com os sons que eles fazem com o corpo, com a boca, com as mãos, tá? Com os pés, a barriga. Então, esse grupo, eles trabalham desde o ano de 1996. E o que você vai fazer também? Você vai reler a história, vai relembrar os personagens e conversar com os colegas, que não vai ser possível, né? E vai, com os sons que imaginaram, cada um da narrativa junto, reescrever uma história. Essa atividade era para ser feita em grupo. Não será possível fazer. Por quê? Nós estamos juntos. Cada um ia dar uma ideia. Que música queria? Que som você queria? O som da cachoeira? O som do rio? O som da chuva? O som do vento? Então, não vai ser possível fazer essa atividade. E na outra parte seria também com o seu grupo, relembrar e contar aos familiares as atividades que vocês fizeram, né? Que é criar as histórias com os personagens, depois da criação das histórias, produzir os desenhos. E não será possível. Mas vamos estar na página 130. Você vai relembrar o que você aprendeu, né? Estamos aqui fechando o nosso livro de arte. Então, vamos ver o que você aprendeu. Eu aprendi que cada pessoa, né? Cada pessoa, por mais que visto a mesma roupa, olha, cada pessoa, né? Vocês estão observando aqui? Cada um tem uma característica própria, um jeito de ser. Cada pessoa tem seus próprios traços.
e as próprias formas corporais e as cores de pele, de olho, de rosto, cabelo. Eu descobri que o artista Joan Miró gostava de criar seres imaginários em suas obras, né? Eu aprendi que os seres imaginários que criamos em nosso desenho podem tornar personagens imaginários de uma história, né? Aquele seu bonequinho, ele pode ser um personagem de uma história. Eu descobri que podemos contar uma narrativa utilizando sons, tornando assim uma história sonorizada, né? Então, quando você for contar uma história para um coleguinha ou para alguém da sua família, você pode incluir dentro da sua história os sons. Você pode produzir o som com a boca, com a mão, é isso? Com os pés. Você é quem vai idealizar toda a sua história e o que é que você vai estar inserindo dentro dela, colocando nela, tá bom? Então, um cheiro gostoso da tia, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima videoaula.